Sites educacionais dos governos de São Paulo e Minas Gerais transferiram dados de crianças e adolescentes para a publicidade. Foi durante a pandemia, mas só agora o caso veio à tona com a divulgação de relatório de uma das mais importantes organizações internacionais de direitos humanos. Veja na reportagem de Caroline Campos. Um relatório da Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch, publicado no início desse mês e realizado durante a pandemia, mostrou que sites educacionais brasileiros vigiaram crianças e adolescentes, coletaram dados pessoais e enviaram as informações para empresas especializadas em publicidade comportamental. Desde a pandemia, nós estávamos muito interessados em entender como sites educacionais estavam se organizando para oferecer, a educação online, virtual para as crianças. E foi a partir disso que nossa área especialista em tecnologia e direitos das crianças e adolescentes conseguiu identificar que no Brasil, mas também em outros 41 países, esses sites educacionais, ao fornecer educação virtual para as crianças, não tiveram cuidados necessários para impedir rastreamento de dados, inclusive para publicidade comportamental. Foi espantoso, né? Primeiro porque é grotesco por parte do Estado fazer isso. Depois é violento, porque coloca as crianças, informações das crianças em um estado de insegurança também. Então, do ponto de vista do serviço público, da política pública, enquanto observatório que tem a missão de aglutinar informações escolares, foi um desastre, tanto do governo de São Paulo quanto do governo de Minas Gerais. Uma coisa horrorosa. A legislação estabelece que a transferência de dados pessoais de crianças e adolescentes deve ser realizado com consentimento dos pais ou um responsável legal e prevê que as empresas tenham a obrigação de deixar transparentes os tipos de dados coletados e a forma de utilização. O relatório mostrou que 5 sites teriam utilizado ferramentas de forma invisível e de maneiras impossíveis de se evitar ou se proteger. As informações podem ser analisadas para traçar as características e interesses pessoais de uma criança e prever o que ela pode fazer a seguir e como pode ser influenciada. O que a gente está recomendando também para o Estado brasileiro como um todo é que exija que essas empresas educacionais que desenvolvem tecnologia de educação online eliminem todos os dados das crianças que já foram recolhidos desde a época da pandemia. Isso é fundamental. E, obviamente, isso é um trabalho para o Ministério Público que se investigue essas práticas e que tome as medidas cabíveis para que elas não aconteçam mais. Ou a sociedade constrói esses mecanismos de controle construir no sentido do diálogo interfamiliar, ou então nós teremos, no prazo muito curto de tempo, muitos problemas muito mais graves do que o que nós estamos vivenciando. E aí nós vamos lembrar das violências dentro da sala de aula, dentro do equipamento escolar, mas também nas ruas, nos grupos sociais, nos grupos esportivos, nos grupos religiosos, que isso não aparece na mídia, não aparece em outros espaços que nós estamos debatendo essas questões.